Vamos orar? Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta casa aberta, obrigado por essas mãos generosas, obrigado por essa semana, o Senhor nos sustentou e nos guardou. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nós estamos indo de encontro à Tua graça. Vem agora e renova as nossas forças através da palavra que é viva e eficaz. Toma nas Tuas mãos os pedidos que foram feitos já em meio à adoração, as sementes que foram lançadas, meu Deus, nas ofertas, mas agora usa das Escrituras para nos ensinar, nos corrigir, nos exortar, nos alimentar, porque nós queremos sair daqui renovados, restaurados, Pai. Queremos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, que você possa nesta noite receber algo a mais. Por isso se conecte agora na presença do Pai, que nada venha te distrair, que nenhuma ansiedade, nenhuma angústia, nenhuma tristeza, nenhum medo, nada surta efeito agora, a não ser a palavra que vem do alto, a palavra revelada, a palavra que traz cura, a palavra que desfaz o embaraço, a palavra que arranca a dúvida, que tira a contenda, que desmascara o inimigo. Que esta palavra seja viva e eficaz agora, que ela alinhe os teus propósitos aos propósitos de Deus. Pai, nós entregamos a Ti este culto, entregamos a Ti, meu Deus, este altar, entregamos a Ti, meu Deus, este momento onde cearemos em Tua presença, e Te pedimos, fala conosco, meu Deus, de forma especial, em nome de Jesus, amém e amém. Pode aplaudir ao Senhor, amém, aleluia, aleluia, aleluia. Está chegando o irmão ali, aleluia, deixa ele entrar para ele pegar a palavra do zero, amém, aleluia. Tudo bem, Amanda, tudo bem? Amém. As nossas ovelhinhas chegando, né, Rafael? Queridos, hoje eu estava começando essa palavra e eu gosto de fazer a palavra assim, ó. Eu sento e eu deixo fluir. Eu não coloco um título, não estou com um texto na mão, porque o texto já tem que estar na tua cabeça da semana. Não adianta você abrir a Bíblia só de domingo para fazer a palavra, amém? E eu fiquei pensando quantas vezes as coisas não saem como nós imaginamos. É verdade ou não? A gente faz um plano, a gente imagina de uma forma, a gente faz um cálculo, a gente faz um esboço, faz um rascunho, mas inúmeras vezes parece que as coisas não saem como nós planejamos. E é interessante como nós, seres humanos, todos nós, temos a facilidade de idealizar as coisas da nossa forma, do nosso jeito, de criarmos esse arquétipo. Ó, falei bonito, ó, também com esse bigode, criarmos esse arquétipo. Falar. Engraçado como a gente cria as coisas da nossa forma. E aí o que acontece? A gente idealiza isso para um futuro próximo. E quando não acontece, quando que você idealiza, deixa eu tentar ser mais, quando o que você idealiza não bate com a vida real, vem um sentimento chamado frustração. Então quando o que você idealizou não bate com a vida real, vem um sentimento chamado frustração. Quem aqui já ficou frustrado? Ninguém, né? Imagina. Todos nós já passamos não só por frustrações, por decepções, por angústias, por depressões, por ansiedades. O ser humano está sujeito a isso. Então, o que é a frustração? Isso não está uma definição da minha cabeça, tá? Frustração pode ser, por isso que eu falei pode, o reflexo da vida real versus a vida imaginária. Então a frustração é o reflexo da vida real que você está vivendo agora versus a vida que você imaginou que talvez você mereceria,
que talvez Deus te daria, que talvez seria desta forma porque você quer, porque você viu numa propaganda de Doriana. Então, quando nós percebemos que o tempo passa, nós vamos amadurecendo e vamos caindo em si. E apesar das ideias, de idealizarmos as coisas, até porque comparamos tudo com o que o mundo oferece, nós nos frustramos. Só que hoje, eu quero que você coloque os seus 2 pés na realidade. Pegou ou não? Então coloque os seus 2 pés na realidade, para que você não se frustre com a vida e nem com Deus, porque nem sempre as suas expectativas vão ser correspondidas. Isso não quer dizer que Deus não vai fazer. Aliás, Deus vai fazer talvez muito mais do que você pediu, sonhou e imaginou. Então, queridos, eu acho que o primeiro passo aqui, antes de começar a pregar, não é? Então, a realidade versus a expectativa, meu irmão, gera o quê? Gera decepção. Mas e quando você está com os 2 pés no chão? Você fica mais firme para encarar as coisas de frente. Amém? Então, essa dificuldade de colocarmos esses 2 pezinhos no chão, e até biblicamente entendendo que tudo é um ciclo, um processo, uma fase, de encararmos a realidade, não é fácil. Mas a Bíblia nos ensina que mesmo decepcionados, presta atenção, mesmo decepcionados, retroceder, olhar para trás, desistir, jogar a toalha. Estava vendo a luta do Popó contra um cara aí que é um youtuber, não sei, artista. Meu Deus, misericórdia, o Popó bateu tanto nele. O cara tem que retroceder mesmo. Ele corria de um lado para o outro, assim, de costas. Então, retroceder para nós não é a solução. Então declare comigo: mesmo decepcionado, retroceder não é a solução. Pegou ou não? Não estou ouvindo o amém da minha irmã lá. Pegou ou não, irmã? Deve estar falando com ela a palavra. Mesmo decepcionado, retroceder não é a solução. Aí eu achei uma palavra. Claro que ela tem um contexto. Está lá em Hebreus capítulo 10. Não precisa abrir, que a gente vai depois dar uma olhada mais a fundo. Hebreus 10, 39. A palavra diz assim: nós não somos dos que retrocedem, mas dos que têm fé e dos que avançam. Vamos repetir o que foi dito para o pessoal lá no livro de Hebreus? Declare comigo: nós não somos dos que retrocedem, mas dos que têm fé e dos que avançam. Amém? Agora você pode aplaudir ao Senhor Jesus, amém? Quem escreveu Hebreus, João? Vem aqui que você vai saber, ou não vai saber, né? Quem escreveu Hebreus, igreja? Ó, pastor já quer dar aula. Vamos lá. Então em Hebreus está escrito: não somos dos que retrocedem, mas dos que têm fé e dos que avançam. Por quê, meu irmão? Porque você está careca de saber, como eu, que a vida do cristão é de glória em glória, de vitória em vitória, é daquele jeito. Amém? É daquele jeito. Quando você decide andar com Cristo, parece que algumas coisas se abrem, mas parece que outras dão uma apertada. Então muitas vezes a concepção desse versículo, olha, nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam, ela está relacionada geralmente a um lugar. Eu não vou retroceder no meu relacionamento, eu não vou retroceder para a minha cidade, eu não vou retroceder para essa empresa, eu não vou retroceder desse projeto. Então a gente acaba, é lógico, humanamente correlacionando esse versículo com coisas naturais, mas não é bem isso que esse versículo quer dizer.
Esse versículo fala de não retroceder na fé, de não retroceder na presença de Deus, de não retroceder em meio às tempestades da vida, de se manter firme até o fim, cruzando a linha de chegada. Amém? Então não é que você não vai retroceder como o rapaz que lutou com o Popó. Isso é natural, isso é basal. Você não vai retroceder na tua busca, na tua intimidade, no teu tempo com o Espírito Santo. Você não vai deixar a tua fé correr. Amém? Não importa se a tua expectativa está batendo com a realidade ou não. Você não pode retroceder. Eu me lembro a única vez que eu fui descer um Insano. Então quando eu subi lá em cima, Mateus lembra, né? Eu subi lá em cima, quando eu vi aquele negócio balançando assim, aquele negócio de madeira, e eu olhei para trás, tinha um monte de menininha assim, de gente, e falei, nossa, eles tudo vão e eu não, né? Meu irmão, eu falei, eu não posso retroceder. E eu resolvi olhar para baixo lá de cima. Me deu uma vertigem, eu falei, acho que eu vou voltar. Aí eu pensei, mas se eu voltar, talvez seja pior, a fila inteira vai me vaiar, né? Só tem adolescente. E eu sentei ali, meu irmão. Que eles põem ali, você sentado, né? Ainda fizeram eu tirar uma foto. Imagina, eu estava por dentro tremendo todo. E eu, com fé ali, falei, que seja o que Deus quiser. E fui. Quando eu cheguei lá embaixo, minha alma voltou para o corpo e eu saí vivo. Mas a sensação de não retroceder, ela é maravilhosa. Amém? Por quê? Porque quando você cumpre o teu propósito sem retroceder, você é recompensado. Parece que de dentro para fora vem um sentimento que o próprio Deus te dá de vitória. Tá? A palavra de Deus diz, agora se quiser colocar Hebreus 10, 38, 39. Vou ler por aqui. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Por quê? Dos que retrocedem e não são destruídos. Vocês lembram do povo de Israel? Do desejo que nasceu no coração deles enquanto eles peregrinavam no Egito, de retroceder, de voltar para trás. E eles usavam a expressão, porque lá tinha panela com muita carne. Por isso que a grande maioria foi destruído no deserto, porque no seu coração desejaram o quê? Voltar para trás. Poxa, pelo menos lá a gente tinha o que comer. Pelo menos lá a gente tinha um pão para molhar nas grandes panelas do Egito. Pelo menos lá a gente tinha onde dormir. E agora, Moisés, aqui nesse deserto que nem água tem, aqui nesse deserto que a gente não sabe nem para onde está indo, antes nos fora morrer no Egito, antes nos fora voltar, retroceder, termos ficado aonde estávamos. Fala para o teu vizinho, nem pense em retroceder. Então, meu irmão, na provação do deserto, como aquele povo passou, com calor, com sede, com saudades, com todos os sentimentos, com todas as frustrações, eles fizeram a pior escolha de retroceder, porque quando Deus te dá um alvo, um projeto, um propósito, é para você prosseguir, não retroceder. Amém? Dificuldades virão, obstáculos virão, sentimentos virão, mas você vai passar por cima de tudo isso, porque a cada dia Deus vai te mostrar de pouquinho em pouquinho que Ele está com você em cada detalhe. Então, se o teu coração ficar apegado ao Egito, às lembranças do Egito, à comida do Egito, você pode não retroceder fisicamente, mas no teu coração você já deu 5 pulos para trás. Porque tem gente que não tem coragem de sair
mas fica murmurando dentro. Eles não tiveram coragem de voltar para o Egito, mas ficaram murmurando na orelha de Moisés. E a pior coisa é quando você está num emprego, por exemplo, não tem coragem de sair, mas vive reclamando do salário, vive reclamando do teu chefe, vive reclamando que é longe, não tem coragem de sair, mas também não retrocede, mas também não para com essa língua afiada. Eu sei que ninguém faz isso aqui, todo mundo ama o que faz, ama o chefinho, né? Não vai retroceder, só se Deus mandar. Então, meu irmão, vamos lá. Retrocesso não é somente físico. Às vezes você já retrocedeu no teu coração e não sabe. Você já jogou a toalha, só não concretizou o ato físico. Pegou ou não? Eu peguei. Então, meu irmão, exemplos na Bíblia de contextos onde pessoas, circunstâncias, histórias nos mostram retrocesso. O próprio povo de Israel, que o coração permaneceu apegado às lembranças do Egito. Eles nem retrocederam fisicamente, mas a lembrança era tão boa na cabeça deles que eles não conseguiram ir adiante. Eles retrocederam no coração, negando o Senhor e o seu amor por Ele. Nós retrocedemos muitas vezes ao depositar a nossa fé nas coisas deste mundo. Nós retrocedemos, nós regredimos quando nós depositamos a nossa fé nas coisas desse mundo. Nós retrocedemos quando nós permitimos que a incredulidade crie raízes no nosso coração, ao ponto de não ter mais esperança que Deus pode fazer. Nós retrocedemos quando nós nos tornamos meros espectadores, pessoas mornas na fé, pessoas que não têm mais vontade de servir, de usar os dons, de usar os talentos. Nós retrocedemos, regredimos. A regressão mais primária para um adulto é o choro. Quando ele chora, ele está voltando a ser criança. É tido como a regressão. Ó. O retrocesso mais primário é o choro. Existem outros. Não é? Chora, ele faz birra. Já viu adulto chorando, fazendo birra? Olhei para um amigo meu. Nós retrocedemos quando nós damos mais vozes ao inferno do que às promessas de Jesus. Nós retrocedemos quando nós paramos de ler a palavra, quando nós paramos de crer, nós paramos de adorar, quando nós paramos de ser o que Deus nos chamou para ser. Retrocedemos também, declare comigo, quando murmuramos. Mas a Bíblia nos exorta, olha, nós não somos como aqueles que retrocedem. Amém? Nós somos como aqueles que permanecem, que andam em fé, que continuam, que perseveram. Em Lucas capítulo 9, 62, apesar de ser um contexto para aquela época, Jesus alerta aos discípulos, porque ele estava falando da grande colheita, mas aí era um caso pontual, mas serve para agora também. Ninguém que tendo posto a mão no arado, lembra desse versículo? Ao olhar para trás é apto do reino de Deus. Está falando para os discípulos, está falando da colheita, está falando para os evangelhos. Não é para você, mas também é. Tá bom? Que às vezes pode aparecer um teólogo, né? Está falando, olha, tem um contexto, mas vai você retroceder na tua colheita, você vai aparecer com os cestos vazios. Então, apesar de ele estar falando dos cestos brancos para os discípulos, eu tenho certeza que Deus não se alegra
Não que ele vá castigar, mas que ele não se alegra com ninguém aqui que retroceda. Você gosta do irmão que se desvia e retrocede, vai para o mundo? Você gosta de ouvir uma história de retrocesso? Não, não gosta. A gente gosta de ouvir uma história de avanço. Então eu quero falar rapidinho, em 4 horas, alguns poucos tópicos que podem nos fazer retroceder. Vamos lá? Porque assim a gente já testa quem vai retroceder e quem vai ficar. Bom, vamos lá, falando sério aqui, não é 4 horas não. O inimigo das nossas almas, ele vai investir para tentar fazer você retroceder. Eu vou te falar como, através do pecado também, mas através do cansaço e do desânimo. Se ele não conseguir te afundar no pecado, ele vai tentar fazer você retroceder pelo cansaço e pelo desânimo. Porque ó, coisa ruim é se sentir cansado, ou coisa desgastante é se sentir desanimado. É ou não é, igreja? Dá vontade de voltar para trás, dá vontade de retroceder. Pai, eu não pequei, eu não falhei, está tudo bem, eu estou orando, mas eu estou cansado, eu estou desanimado. E aí vem aquele sussurro do cão no seu ouvido: por que você não volta? Por que você não dá um passo para trás? Se permita. Se permita. Vem aquela coisa, aquele comichão. Para. Obviamente que tem momentos que a gente precisa parar, mas aí quem decide é o Espírito Santo, né? Ele traz paz. Então, eu quero alertar a igreja que se não for Deus te pedindo para separar aquele dia de descanso, mas se você perceber que esse cansaço, ele é espiritual, que esse desânimo, ele é espiritual, ele está prejudicando a tua fé, ele está prejudicando as tuas atividades, ele está prejudicando o teu avanço espiritual, é uma forma de trabalhar das trevas para que você retroceda. Pois estou tão cansado hoje, acordei tão desanimado. Acho melhor a gente ficar por aqui, acho melhor a gente parar no meio do caminho, acho melhor a gente voltar para trás, acho melhor a gente jogar a toalha. Por quê? Porque quando você se cansa, tudo que você faz é um peso. Tudo que você faz parece um parto, que você vai dar um parir. E tem muita gente aqui no nosso meio que está cansada, está desanimada, adora, ama Jesus, lê a palavra, está bem com Deus, mas está quase jogando a toalha, está quase retrocedendo, está quase voltando para descer as escadas do insano, porque cansou na subida. E aí o inimigo aproveita o teu cansaço espiritual, aproveita para gerar um desânimo. Esse desânimo gera uma contenda, essa contenda vai chamando um outro abismo. Daqui a pouco, meu irmão, você perdeu a força. Por isso eu quero declarar nessa noite que o Senhor restabeleça a tua fé, que Ele restabeleça as tuas forças, para que você não canse na tua caminhada, porque Deus não nos chamou em nenhuma área para que a gente retroceda. Ele nos chamou para descansar, mas não para retroceder. Do cansaço ao desânimo, esse é o primeiro passo, quando o diabo não te derruba no pecado. Então, meu irmão, guarda essa palavra: quando o diabo ou quando o mundo tentar me parar, se ele não me derrubar, até rimou, ele vai me cansar. Tudo bem? E como é que eu vou fazer, pastor? Meu irmão, você vai lutar, você vai guerrear, você vai adorar, você vai buscar ajuda, você vai tirar força da tua fraqueza, você vai ser o mais sincero possível com o Espírito Santo. Amém? Outra coisa que nos faz retroceder, declare comigo: a visão materialista.
Por quê? Porque o mundo nos leva a buscar uma direção contrária àquilo que o Senhor realmente deseja. Nós somos ensinados, doutrinados, adestrados pelos canais, pelas redes, a buscar o que Deus não está buscando. E essa visão, ela é imputada em nós, a visão materialista, que troca as bênçãos de Deus, que troca a presença de Deus, que troca a glória de Deus, que troca o processo de Deus pelas coisas desse mundo. E isso faz a gente retroceder, porque a gente se frustra. A gente olha para o mundo e olha para o reino, olha para o mundo e olha para o reino, e percebe que o mundo está caminhando mais rápido que o reino, aparentemente, e aí você se frustra e quer retroceder. Você não tem que olhar para o mundo, porque o mundo está correndo agora, mas vai parar depois, e você vai de glória em glória, de vitória em vitória. Você vai subindo degrau a degrau, você vai ganhando luta a luta, você vai derrubando gigante a gigante. Por isso que é tão perigoso a gente se comparar nas redes sociais, porque a gente vai se sentir frustrado, e mais que frustrado, a gente vai começar a ter visão materialista, que o real avanço é aqui, mas o real avanço não é aqui, apesar de ser maravilhoso avançar aqui. O maior avanço é estar com Ele, é rumo ao meu destino profético. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai passar por esses sentimentos de frustração, de raiva, de comparação, de decepção. Mas a gente vai lembrar que a gente não é desse mundo. A gente vai lembrar desta palavra aqui, que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, que coisas espirituais não se comparam a coisas materiais. Aliás, o homem espiritual, ele não tem nada com as coisas naturais. Ele discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Nenhum soldado que é arregimentado, ele luta para as coisas desse mundo, mas ele está disposto a servir aquele que o arregimentou, que é Cristo. Então não se desanime quando uma visão materialista for maior que a sua. Amém? Muita gente aqui desanimada, porque compara. Deus tem um chamado único para você. Você lembra que o povo de Israel, ele se comparou com os outros povos e eles falaram assim: nós queremos um rei. E aí Deus levantou Saul, e aí começou a confusão. Nós queremos um rei, nós queremos um rei, queremos igual, queremos ser como eles são. E Deus falou: Samuel, eles estão loucos, eles já têm a minha presença, mas a vontade de ser como o mundo é, ainda está em nós. Então, meu irmão, cuidado, porque quando essa vontade, ela é que nem febre, quando ela passa dos 37, você já tem que procurar ajuda. Tá gostando? Também, se não tiver, não tem problema. É o que tem para hoje. Para hoje é assim. Então, a primeira oportunidade que Satanás teve, ele implantou esse sentimento lá no povo no Egito. Desanimou o povo. Olha o que eles falaram, não precisa nem abrir. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morrêssemos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Olha aqui, que petulância. Melhor nos fora servir aquele Satanás do que morrer nesse deserto. Você entendeu ou não?
Outra coisa que nos afasta, na verdade não é nem nos afasta, nos faz retroceder, a covardia. A covardia, ela faz você andar para trás. Por isso que a Bíblia fala, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, amor, contentamento, enfim. Não é isso? Acho que é Filipenses capítulo 4. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Lembrei tudo agora. Ginkgo biloba. De poder, de amor e de moderação. Entendeu? Meu irmão, não se acovarde, porque assim, parece um jargão, né? E é. Mas maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. E agora eu vou resgatar Josué. Ô Josué, vai e trabalha, meu filho. Passa esse Jordão com esse povo todo aí, que eu vou te dar essa terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Não se acovarda não, não temas. Passa esse Jordão que você vai conquistar a terra. Então vou resumir aqui para você que não entendeu, que não dá para eu desenhar. A covardia espiritual te faz retroceder, mas nós não somos daqueles que retrocedem. E meu irmão, pega essa aí. Se você tem que tomar uma decisão, não seja covarde. Peça a unção de Deus sobre a tua vida e desce mesmo insano. O bagulho é louco, mas meu, depois você vai colher os frutos. Não é? Está aí, 2 Timóteo 1,7. Agora eu vou falar uma coisa que é real. Eu sei que você não vai gostar, mas posso falar, né? Tá bom. Então outra coisa que nos faz retroceder é a opinião dos outros. Opinião dos outros. Você lembra quando o Pedrão, o apóstolo, foi falar para Jesus? Depois, desde então começou a Jesus mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas e que ele ia morrer, não tinha jeito, ia ser morto, ressuscitar ao terceiro. De Pedro, olha a opinião de Pedro, a opinião dos de perto, dos de longe, você tem que tomar cuidado. Tomando da parte, começou a repreendê-lo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Meu irmão, imagina se Jesus desse ouvidos para Pedro. Pedro não estava com má intenção, ele só estava com o discurso errado. Então uma palavra não discernida pode te fazer retroceder. Às vezes não é porque a pessoa quer ter o mal, é porque você não está ligado com a tua fiação no 220 do céu. Amém? Então, meu irmão, você tem que ter cuidado com quem você anda, o que você escuta na internet, o que você escuta lá no teu trabalho, na tua faculdade. Meu irmão, uma palavra pode te ajudar a decidir pelo retrocesso. Às vezes o diabo usa aquela pessoa para te desanimar ainda mais. Vai, amiga, é isso, larga ele não presta. E Deus quer restaurar o casamento, mas aí você vai abrir o coração com a pessoa errada, e aí ela manda você largar ele, que ele não presta. Só que ele presta, que Deus vai levantar ele. Amém? Então, resumindo, para você não retroceder, você tem que blindar os teus ouvidos espirituais. Aí você chega na sua casa, você fala: Senhor, eu ouvi isso, ouvi aquilo e mais isso ainda. O que é bom e o que é que não é? O que vai me fazer ir para frente e o que conselhos que vão me fazer andar para trás? Já parou para pensar que nem todo conselho te faz andar para frente?
mas também nem todo conselho te faz andar para trás. Então você tem que orar e discernir no seu espírito. É simples, porque as pessoas falam, porque elas, muitas, a grande maioria, quer que você acerte, ou não, ou aquela amiga mesmo que quer te lascar. Então eu não sei, você chega na sua casa e ora. Por quê? Porque o nosso ouvido, ele já mostrou que ele não é confiável. Vocês viram que o pecado entrou pelo ouvir algo. Não foi assim que a serpente enganou a Eva? Olha, mas não foi bem isso. E ela deu ouvidos. Foi bem isso que Deus disse. Então, meu irmão, uma coisa que vai fazer você retroceder se você não vigiar a opinião dos outros. Por isso você tem que saber bem quem você é, para onde você vai e quem está do teu lado. O próprio Jesus recebeu a opinião de Pedro. Imagina se Pedro te dá uma opinião. Meu Deus, você vai fazer na hora. Quem te falou isso? O apóstolo Pedro. Se ele falou, né? Mas você vê, não foi, ele deu um vacilo. Mas Jesus estava conectado com Deus. Amém? Então aonde você vai buscar opinião? A pergunta é, resumindo 2 pontos: de que fonte você bebe? Entendeu? De que fonte você bebe? Não era assim, né? Lá no poço, olha, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você lhe pediria, ele lhe daria água viva. Na verdade, você me pediria, ela estava falando com Jesus, e eu lhe daria água viva. Que Deus levante pessoas na tua vida para te aconselhar. Só meia dúzia falaram amém só. Que Deus levante pessoas certas na sua vida para te aconselhar. E para que através destes conselhos, opiniões que vêm do céu se formem e virem realidade. Eu ia parar, mas vou falar mais um. Eu vou falar então, porque eu estou hoje com o meu bigode novo. Entendeu? É, rapaz, o negócio não é brinquedo não. Outra coisa que nos faz retroceder é quando nós perdemos o propósito. É a falta de propósito. Meu irmão, quando você sai de um contexto que você desenhou para a sua vida e Deus te coloca em outro, parece que você perdeu o propósito. Mas eu quero te dizer que os propósitos do Senhor continuam os mesmos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Quem nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Ele nos chamou para o seu próprio propósito e graça. Que nesta noite, já é noite, você seja completamente esclarecido para o seu propósito. Você pode estar fazendo alguma coisa paralela, mas Deus ainda há de te revelar o verdadeiro propósito. Eu li uma coisa nesses dias, talvez a maioria aqui saiba. Vocês sabem aquele jogo Minecraft, né? Ou não? Todo mundo conhece? Já ouviu falar, pelo menos? Já ouviu falar, Luciano? Já jogou? O dono do Minecraft, o criador do jogo, ele fazia aquilo com amor, era o propósito dele, era a vida do cara. Aqueles caras de tecnologia tal, vivia para aquilo.
E ele recebeu uma proposta da Microsoft. A Microsoft comprou o Minecraft por 2,5 bilhões. Recolhendo os impostos e etc., ele ficou com 1,4 bilhões. E aí aparece, né, os imóveis dele, uma casa em Beverly Hills, os carros, enfim, aquela coisa, meu Deus, gente, 1,4 bilhões de dólares, tem noção ou não? Dá para comer no coco bambu, né? Dá para comprar tudo, não invadir tudo. Mas o que eu quero dizer com isso? Por mais que seja uma história, é real, mas por mais que não tenha nada a ver com a parte espiritual, que quando ele perdeu o propósito de criar jogos, de estar naquele ambiente, ele caiu numa profunda depressão. Depois vocês deem uma olhada no Google e acompanhem um pouco a história desse cara, porque ele aparentemente avançou, né, em questão de riquezas, de status, se tornou um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, mas perdeu o seu propósito. Então a frase que eu deixo é: para que você não retroceda, o seu propósito vale mais que qualquer dinheiro. Amém? Não negocie. Se você é um adorador, adore. Se você é um intercessor, interceda. Um evangelista, ganhe almas. Um pastor, pastoreie. Um empresário, execute. Um médico, faça o que Deus te deu. Faça como para o Senhor e não para homens. Deus deu um propósito para cada um de nós. Nós estamos nos adaptando para o novo, mas Ele vai nos capacitar. Amém? Fique em pé no seu lugar. Recebeu a palavra? Amém. Às vezes não é tão doce como mel, mas depois traz vida, né? Gente, é muito bom sair daqui reanimado, reforçado, que Cristo está conosco, que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas e que Ele vai dando pistas para que a gente não retroceda, mas a gente avance de glória em glória, de vitória em vitória. Jesus é bom. Essa igreja vai avançar, vocês vão avançar, nós vamos crescer, nós vamos encontrar propósitos muito maiores do que nós sonhamos alguns meses atrás. É uma incubadora de homens e mulheres que vão ser cheios de bênçãos, de recursos espirituais, e nós temos que crer nessa palavra, porque a palavra tem poder, meu irmão. Nós temos que crer na cura, na restauração.